O nosso assunto de hoje, o que é o mito, é um assunto importante e eu acredito que até necessário conhecer. Nesse vídeo rápido e objetivo, você vai entender o que é o mito e vai entender a origem da mitologia. Nós vamos falar especificamente da mitologia grega, mas todos os povos têm suas mitologias. E a mitologia é importante na cultura de um povo, é importante na história de um povo. E hoje você vai ver por quê. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. E se você quiser ter acesso a um material mais exclusivo e quiser também apoiar o nosso trabalho, clique no botão Seja Membro e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso clube de membros. O termo mito vem do grego mythos, mitos, que significa narrativa. O mito, então, é uma narrativa, é uma história, é uma ficção, mas não deixa de ser verdade. O mito é importante porque, através dele, os antigos, os pais, explicam para os filhos os fenômenos da natureza. Como é que funciona o mundo, o universo, como funciona o cosmos, como funcionam as coisas ao nosso redor. Essa é então a importância do mito. A intenção do mito é explicar o funcionamento do mundo, o funcionamento do universo, o funcionamento do cosmos. O mito tenta explicar aquelas coisas que são difíceis de entender. E a intenção do mito é didática, a intenção do mito é ensinar, a intenção do mito é educar. E os criadores dessas narrativas personificaram as forças da natureza e até os ânimos da natureza humana, como também as forças da própria natureza mesmo, em divindades. Então, dessa forma, a fúria do mar é Poseidon, a justiça é Zeus, a oportunidade é Kairos, e a paixão, o amor é Eros, e por aí vai. Então, isso é o mito. Esse conjunto de narrativas nas culturas é chamado de mitologia. Então, mito nada mais é do que a narrativa, a tentativa de explicar os fenômenos da natureza e até os ânimos da nossa própria natureza, personificando essas coisas em divindades. E aí, quando você olha para a mitologia grega, por exemplo, você percebe que existe um deus para cada situação, um deus para cada fenômeno da natureza, um deus para cada tipo de sentimento humano e por aí vai. Então, isso é o mito, isso é a mitologia, a tentativa de facilitar o entendimento do mundo ao nosso redor. A mitologia grega é a mais famosa, né? A mais conhecida, mas é claro que os mitos não existem somente na mitologia grega. Cada povo tem seus mitos, tem sua mitologia, tem suas maneiras de explicar o mundo e os acontecimentos desse mundo ao redor do indivíduo. Então a gente percebe que a filosofia não foi a primeira tentativa de explicar os fenômenos da natureza, o comportamento humano, o relacionamento do ser com esse mundo, com essa natureza, o comportamento do ser humano com o próprio ser humano. A filosofia vem em segundo lugar. Quem primeiro tentou explicar esses relacionamentos, esses fenômenos naturais, esses sentimentos humanos, foi a mitologia. Então, antes da filosofia, o conhecimento, o saber, era baseado nessas narrativas. O conhecimento e o saber eram baseados no mito. A filosofia surge depois e os filósofos entendiam que os mitos, que as narrativas mitológicas, só eram importantes se elas fossem empregadas dentro de um contexto racional. Se elas fossem empregadas como alegoria, mas o que deveria sobressair era o verdadeiro conhecimento a respeito das coisas. E então, com o tempo, a filosofia então vem praticamente, embora que não, substituindo a mitologia. E o mito se torna tão enraizado, tão importante na cultura do povo, estamos falando mais sediados na mitologia grega, ele se torna tão enraizado na mitologia grega, na vida do povo, que ele acaba com o tempo ganhando status de religião. Aí surgem os cultos, surgem os templos, as reverências, a adoração
a essas divindades. Divindades essas que são antropomórficas, né? São deuses à forma humana. São deuses que personificam os fenômenos da natureza. Mas o mito, então, se torna tão importante que ganha esse nível de status. É tão importante que mesmo com o surgimento da filosofia, com o início da filosofia, Platão, que sistematiza o seu conhecimento, a razão, sistematiza os seus ensinos, recorre ainda ao mito para ajudar nas suas explicações. O mito da caverna, por exemplo, poderia ser citado como um dos mais famosos, né? Então, a mitologia, o mito tem uma proeminência muito grande na cultura de um povo, sendo então a mitologia grega uma das mais famosas de todas as mitologias. Nós temos a mitologia grega, depois a romana e as demais se seguindo em linha de importância, de fama, né, no mundo atual. Então isso é o mito, a tentativa de explicar em forma de narrativas os fenômenos da natureza e fazer com que o indivíduo entenda os acontecimentos e os fenômenos naturais que ocorrem ao seu redor. Então é isso por hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser bom ter você como inscrito e como inscrita. Se ainda não conhece o nosso clube de membros, dê um clique no botãozinho Seja Membro e conheça os nossos planos. Saiba como ser membro aqui do nosso canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe um like, porque quando você faz isso, você ajuda o nosso canal.